Olá, pessoal. Hoje eu quero contar um certo perfil que eu tive, né, ao longo dos meus estudos, é, como professor já dentro da universidade, e que eu acho que foi muito positivo. Eu comecei a me introduzir na questão da filosofia da ciência e outras bases teóricas, né, ligadas a isso e tal. E tinha uma coisa que me chamou atenção posteriormente, né? Eu tinha um perfil de praticidade. Eu via conceitos, aqueles conceitos fosfóricos, né? Se brinca assim, aqueles conceitos de filosofia, disso, daquilo, então, mas eu queria ver aquilo, o que servia para mim na prática. Certo? Ok, o entendimento é importante, a gente entende tudo isso, sim, mas o que que isso muda a minha prática, né? E essa foi uma busca que eu fazia sem pensar muito nela, né? Tentava ligar as coisas com o que eu fazia no laboratório, com os textos que eu escrevia, com os textos que eu corrigia, que eu lia, porque eu pegava muitos artigos, né? Tanto das revistas internacionais quanto das revistas brasileiras, e analisava isso para usar dentro dos meus cursos, ver o que estava acontecendo, entender o cenário, ver os principais erros. Foram assim, pelo menos 20 anos fazendo isso, né? Que foi o começo da minha atividade dentro dessa área. E eu fazia, né, essa coisa espontaneamente. Então, é lógico que eu ia vendo aquelas análises e tal, aquelas coisas que aconteciam, mesmo minhas dificuldades, os estudos, os experimentos que eu estava montando, coisa e tal, e conseguia ligar algumas coisas, não tudo, mas, né, várias coisas eu conseguia ligar. E isso me dava convicção da importância daquela base teórica para a prática. Porque um dos grandes problemas é que as pessoas elas acabam dissociando demais a teoria da prática. E elas falam, mas isso daí é teórico, não sei o quê. Na hora de fazer, não consegue aproveitar a teoria que aprendeu. Já coloquei em algum lugar aqui no YouTube, né? Uma coisa que é muito conhecida aí na internet, no meio da administração, né? Que é aquela história, né? Você não sabe que não sabe, depois você descobre que não sabe, depois você aprende, mas ainda não consegue fazer direito, e depois você faz automaticamente, você incorpora aquilo, não é? E era isso que estava acontecendo, eu estava estudando, eu estava aprendendo coisas. E acontece com a maioria das pessoas. Você estuda, aprende, e daí? O que isso muda a sua vida? Né? Mas essa era uma busca minha. Então, isso facilitou, porque só estudando aquilo lá, dizer que você vai mudar a sua realidade prática é um pouco mais difícil. Não pode ser que não mude, mas é um pouco mais difícil. Então, veja, você pode buscar isso quando você estiver estudando essas bases teóricas. O que é essa teoria? O que estão falando aqui tem a ver com o que eu faço no meu laboratório, no meu grupo de pesquisa, na minha atividade educacional, inclusive. Não é? Então, e você buscando isso, eventualmente você vai conseguir fazer ligações. Isso vai te reforçando a importância daquela base teórica para a sua atividade como cientista. Tá? É um processo, não é uma coisa que acontece da noite para o dia, mas é um processo que você vai buscando e vai vendo, isso vai se acumulando e você vai entendendo como que a coisa funciona, como que essa junção funciona. Ah, Veja, eu cheguei a escrever um artigo, publiquei numa revista brasileira, uma revista boa, é um artigo até que bem citado, é uma revisão, né? Eles pediram uma revisão, eu escrevi, a revista é o Brazilian Journal of Medical and Biological Research, lá sediada, não sei hoje, mas na época, na USP em Ribeirão Preto, né? Mas uma revista muito boa, que ela já nasceu em inglês, isso lá atrás, já nasceu em inglês e sempre foi em inglês, né? O professor Green cuidava dela, e ele era americano, acho que era um gringo, né? E ele acabava ajudando as pessoas até a corrigir os artigos para sair melhor e tal. Ok. É, Nesse artigo, eu começo com uma problemática que vem de uma questão teórica da ciência. Não é? Porque lá atrás,
as pessoas discutiam, né, como que se constrói esse conhecimento. Né? No caso de você ter hipóteses, o que acontece quando a hipótese é restringida? Ela pode ser derrubada completamente ou restringida. Olha, até vale, mas não para tudo isso. Vale para isso aqui. Tá? Vale para pessoas, mas não para todas as pessoas. Vale para pessoas, por exemplo, para homens de 30 a 40 anos, está restringido, certo? Então, quando a ideia inicial era para ser maior, aí você coleta os dados e vê que não serve para tudo, serve para esse pedaço só. O que o cientista faz nisso daí? Ele restringe a conclusão e acabou. Não, mas se ele seguir desse jeito, ele vai cada vez mais falar do pedacinho pequenininho. E o objetivo da ciência é entender os processos, principalmente os grandes, né? E qual que é a saída, então, que os livros de filosofia mostram, né, como sendo a alternativa? Olha, você restringe, porque tem que restringir, depois você tem que dar um salto e achar uma explicação maior, né, para explicar tanto os casos que coube aqui, com a hipótese, quanto aqueles casos que foram retirados por causa de ser uma restrição. Então você explica tudo, tá? Então, olha, só 30 e 40 anos, por exemplo. Aí você explica por que acima de 40 não, por que abaixo de 30 não. E se você encontra explicação para isso, né? Você pode fazer mais estudos, se for o caso, você consegue estudar e explicar o fenômeno maior, certo? Você continua com a explicação lá do 30 e 40 anos, mas você amplia isso. E esse é o objetivo, né? Cada vez que restringe, a gente tem que aceitar a restrição, mas tem que depois buscar fazer isso. E isso foi uma coisa que eu usei na introdução do trabalho para mostrar que havia esse tipo de problema, né? As pessoas falavam em crescimento, mas na verdade elas estavam falando de crescimento médio. Crescimento médio é diferente de crescimento. Crescimento, eu posso pensar no crescimento de cada indivíduo. Crescimento médio é a média, tá? E quando eu olho a média, olha, a média reduziu. Mas a média reduziu não significa que todos os indivíduos reduziram o crescimento. A média reduziu. Alguns podem até ter aumentado. Só que a maioria, no conjunto, reduziu a ponto de que a média baixasse. Mas eu não estou explicando os que subiram ou os que se mantiveram. Então você vê um problema aí, né? Então isso, quem me permitiu ver esse problema foi exatamente estudando sobre a ideia do Popper, né? Onde se usava isso para explicar toda aquela questão da indução, das falhas da indução, disso, daquilo que ele defende, né? Então, veja, eu buscava fazer isso o tempo inteiro, né? Você lê trabalho, você fala, nossa, a conclusão do indivíduo, olha que legal, nossa, aquele escreveu de tal jeito, aquele escreveu em tal tempo verbal, por que será que foi isso? E você vai buscar suportes na metodologia, em qualquer lugar, desde que sejam suportes, né, dentro daqueles 7 pilares que eu sempre coloco, tá? E que você consegue, então, resolver grandes equações, grandes enigmas dentro da ciência, tá? Então veja, não é ficar lendo um livro, olha esse livro, esse filósofo assim, falou isso, falou aquilo, mas vai fazendo a ponte. Tente fazendo a ponte, porque você está querendo entender aquilo como uma base para compreender a ciência, né? Para entender melhor o processo científico. Você não está simplesmente querendo estudar o filósofo, estudar aquele pensamento, aquilo pode ser muito maior do que o pedaço que você está usando. Por isso que é difícil você pegar, olha, esse filósofo aqui, eu vou usar ele, acabou e pronto. Não, são várias leituras, várias coisas, não é? Às vezes um filósofo pode ser que você não concorde com certas coisas, ou que não se aplique à ciência certas coisas, mas tem alguma coisinha que aplica à ciência. Aí você vai fazendo essas leituras, né? Então, isso me deu uma grande convicção de que os erros que as pessoas cometem ao fazer são erros do pensar. Isso já fazia sentido antes,
Porque é lógico, ninguém faz sem pensar, ainda mais ciência. Outras coisas pode fazer, e às vezes faz sem pensar e dá besteira, né? Mas, na ciência principalmente, é um projeto de pesquisa, você tem que planejar muito bem, você tem que ser muito bem pensado, para no final você ter a resposta que você prometeu que iria entregar. Né? Então todo projeto tem que atingir o seu objetivo, se o objetivo estiver bem escrito. Se o objetivo estiver escrito errado, aí não tem jeito, mas se ele estiver bem escrito, todo projeto permite fazer isso. E você tem, então, que, né, planejar muito bem aqui para conseguir lá. Então, veja, tem coisas teóricas que guiam você, né? Então, se você pensar direito, os seus atos serão adequados. E se aquele pensamento estiver adequado, o resultado vai aparecer, seja qual for, mas dentro do que você tinha que entregar. Você testou uma hipótese, você tem que entregar o quê? O resultado do teste da hipótese, que é, fica com a hipótese, descarta a hipótese, ou modifica a hipótese. Um dos três. Você pode modificar, porque agora você tem os dados, os resultados. Quando você não tinha os resultados, lá no começo do projeto, você não podia modificá-lo, porque era assim. Né? A hora que aparecem dados, você fala, então não é assim, pode ser assado, mas eu tenho os dados aqui. Então, é isso. Então, é lógico que o pensar vem antes, né? E ao longo da minha carreira, isso foi cada vez mais se solidificando no sentido de que, né, parece que é uma boa explicação para entender por que existem filósofos estudando a ciência, por que existem filósofos estudando teorias do conhecimento, por que existem pessoas estudando bioestatística, isso, aquilo, e tudo isso congrega para a ciência, não é? Por que esse sistema é assim? Então não é simplesmente assim, vamos fazendo, não. Então veja, se você não fizer a leitura direcionada, do jeito certo, para tentar entender as coisas que você precisa entender, está arriscado você ficar andando aí por meio de vários filósofos e não chegar a lugar nenhum, ok? Então, essa praticidade me ajudou. Eu acredito que possa ajudar vocês, se não em tudo, em algumas coisas, né? E eu espero que isso realmente venha acontecer. Aliás, o objetivo de eu estar colocando essas coisas aqui é para trazer alguma contribuição para vocês, não é verdade? Então, gente, muito obrigado e até o próximo.